Caros amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Via Romana, hoje falando sobre a questão da Amoris Laetitia, aquele documento do Papa Francisco, saído logo após o Sínodo das Famílias, documento controverso que alguns consideram católico e outros dizem que contém sérias heresias, sérios erros, graves problemas. E nós aqui hoje queremos falar um pouco sobre a última declaração de Bergoglio, dizendo que a Amoris Laetitia é tomista, é de fundo tomista. E por que ele fez essa declaração? Justamente porque houve a assinatura de um documento chamado Correctio Filialis, ou seja, correção filial. Documento este que aponta diversas heresias dentro da Amoris Laetitia, ou seja, diversos ensinos contrários à tradição, ao magistério da Igreja, à Sagrada Escritura, ao ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Documento que foi assinado por diversos catedráticos católicos, teólogos de universidades de alto nível, inclusive também por dois bispos, não é? O cardeal Burke e o Dom Felé, da Fraternidade de São Pio X. Então, perante essa contestação, Bergoglio veio a público dizer que, na verdade, a contestação não se justifica porque a Amoris seria profundamente tomista. Mas será que isso é verdade? Então, este vídeo aqui hoje, ele objetiva esclarecer essa questão. A Amoris é ou não é tomista? Então a gente vai primeiro partir do seguinte ponto. Em primeiro lugar, é preciso que a gente deixe claro qual é a posição da Igreja em relação à moral. A doutrina moral da Igreja tem um fundamento, tem um sentido próprio, tem um caráter próprio inconfundível. Que caráter é este? Bom, a moral da Igreja é uma moral basicamente objetivista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a Igreja, quando considera questões de ordem moral, de ordem ética, e nós sabemos que a moral e a ética envolvem um juízo sobre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Quando a Igreja entra no campo moral, a Igreja se vale de uma moral objetivista, ou seja, a Igreja tem como enfoque do seu juízo, do seu julgamento moral, a análise do objeto da ação. Ou seja, é o objeto da ação que torna uma ação má ou uma ação boa. É o objeto ao qual se dirige o ato que torna um comportamento moral ou imoral. Por que a Igreja se baseia numa moral objetivista? Porque ela se baseia nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos elencam uma série de objetos que devem ser buscados pelo homem para que ele possa ser bom, para que ele possa praticar o bem, fazer a vontade de Deus. E elenca também uma série de objetos que o homem não deve buscar, porque se ele vier a buscar, ele estará se afastando de Deus. Então, os 10 mandamentos deixam muito claro quais são as condutas objetivamente válidas e aquelas condutas que são objetivamente inválidas, imorais. Correto? Então, a moral do objeto, a moral objetiva, que é o que a Igreja entende como moralidade, como ética, ela se fundamenta na matéria. A palavra certa é esta: na matéria do ato moral. O conteúdo do ato moral, a matéria, né? Então, assim, roubar, a matéria roubar é algo imoral. Por quê? Porque é um direito da pessoa ter uma propriedade para dali tirar a sua sobrevivência, a sua subsistência.
Se alguém rouba dessa pessoa a propriedade, então essa pessoa objetivamente comete pecado, ou seja, ela fere a lei moral, ela fere a lei de Deus, ela fere a lei divina, ela fere o mandamento. O ato dela é objetivamente mau. Independente da intenção que ela teve ao fazer isso, o ato é objetivamente mau. Então a igreja, primariamente, ela avalia a natureza do ato moral. Ou seja, uma coisa é boa ou má de acordo com o objeto ao qual este ato se dirige, de acordo com o conteúdo do ato, da ação. É isso que determina se uma coisa é moral ou imoral. Então, veja, a moral da igreja, ela se distingue de todos os subjetivismos que temos por aí. Os subjetivismos consideram o seguinte: não existe nada em si mal, nem nada em si bom. Tudo vai depender, seja da intenção do indivíduo, seja das circunstâncias, seja do contexto histórico, etc, etc. E, evidentemente, os subjetivismos vão levar a um relativismo moral, ou seja, já que não existe um padrão moral fixo, absoluto, já que não existe uma lei absoluta para a moral, já que não existem mandamentos claros que proíbem ou permitem determinadas coisas, já que não existe uma lei, então, na verdade, tudo é mais ou menos permitido. Então nós acabamos caindo numa ideia permissiva de moralidade, onde qualquer ação pode ser moral, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo das intenções. Pois bem, dito isto, é preciso lembrar o seguinte: São Tomás de Aquino, ele era um fiel seguidor desta tradição moral da igreja de considerar a ação humana a partir desse ponto de vista objetivo. Então, toda moral tomista é objetivista, é uma moral realista. Aliás, a filosofia, a teologia de Santo Tomás é realista, é objetivista. A moral dele também é. Então, a primeira coisa a considerar, a primeira coisa que Santo Tomás de Aquino considerava na avaliação moral era a objetividade do ato, era a matéria do ato, né? É a partir daí que ele julga a ação, sendo ela julgada como boa ou má, ela será sempre avaliada a partir da sua materialidade, da sua objetividade. Materialidade aqui a gente não deve confundir com materialismo. A materialidade, ou seja, o conteúdo da ação, o objeto da ação, o objeto que a ação visa, ela tem como fim, correto? O que São Tomás fazia em sua filosofia, teologia e também na sua teologia moral? Ele partia de princípios universais, os mandamentos, e descia para as situações particulares, as situações, as circunstâncias, as ações particulares de cada sujeito humano. O Papa Francisco, na recente intervenção que ele fez dizendo que Amoris é tomista, ele disse exatamente isto, que Amoris partia de princípios gerais, aplicando esses princípios gerais às situações particulares. Porém, existe um problema aí muito grave. A Amoris Laetitia, ela, em algumas situações, é como se ela suspendesse o princípio e como se ela dissesse o seguinte: olha, levando em conta as circunstâncias que tal ou tal sujeito está vivendo, pode-se dizer que ele não está em pecado mortal. Objetivamente, a gente tem que dizer que ele está em pecado, porque ele está ferindo uma lei, um mandamento, mas subjetivamente ele não estaria em pecado. Preste atenção, este é o cerne da Amoris Laetitia. A tese central da Amoris Laetitia, que é um documento sobre moral sexual, basicamente, não é? Questões de família, segunda união, quer dizer, o que chamam de segunda união, porque na verdade o nome certo é adultério, né? Enfim, essas situações aí que nós vemos hoje em muitas paróquias e muitas igrejas, a Amoris parte do seguinte pressuposto. E percebam, esta é a tese, é o cerne da Amoris Laetitia.
A tese central dela é: uma pessoa pode estar em pecado mortal objetivamente falando, ou seja, ela pode estar cometendo um ato que infringe a lei de Deus, objetivamente falando, ela está adulterando. Se ela se separa depois de ter se casado na igreja e se casa no civil com uma outra pessoa e leva uma vida marital com esta outra pessoa, ela está em adultério, objetivamente falando. Mas subjetivamente falando, o contexto de vida em que ela está, as situações que a levaram a isso, podem fazê-la estar subjetivamente em estado de graça. Pasmem, quer dizer, é isso que a Amores diz. Né? E quem duvida disso é só ir lá e lê-la. Então, isso quebra completamente a teologia moral tomista, a teologia moral da igreja. Por quê? Porque Santo Tomás nunca disse que circunstância, situação, contexto suspende o princípio moral. Pelo contrário, ele considerava até que em determinadas circunstâncias, situações, a culpa do sujeito é minorada, é diminuída. Isso é ponto pacífico na tradição moral, do ensino moral da igreja. As situações realmente minoram a culpa, diminuem a culpa, não eliminam completamente. Só se poderia eliminar completamente a culpa de um sujeito que fosse mentalmente incapaz de fazer juízos morais, ou então de um sujeito que estivesse impossibilitado de tomar uma decisão por qualquer razão que seja, ou seja, por um motivo de força maior, né? Enfim, mas um sujeito em condições normais não pode escusar, não pode usar como escusa o desconhecimento da lei. Se ele não sabe a lei, ele deveria saber, né? Então, a culpa pode ser minorada pela ignorância, pelas circunstâncias, pelos hábitos adquiridos, por certas tendências herdadas, atávicas. Evidente, isso tudo pode acontecer, mas não eliminado. O interessante é que a Amores parte exatamente para esse princípio. Tem uma passagem da Amores que cita o catecismo, o novo catecismo, dizendo o seguinte, que em algumas circunstâncias a culpa não só é diminuída, mas inclusive nem existe, inclusive é eliminada, dadas as circunstâncias. Bom, isso aí é circunstancialismo moral, isso aí é relativismo moral, nada mais que isso. Isso não tem nada a ver com Santo Tomás de Aquino, isso não tem nada a ver com o tomismo, isso não tem nada a ver com o ensino moral da igreja, isso é outra coisa. Isso na verdade é protestantismo, e nós vamos dizer por que é protestantismo. Veja bem, na esteira do desenvolvimento do pensamento ocidental, nós temos aí uma figura chamada Duns Scotus. Quem foi Duns Scotus? Duns Scotus foi um teólogo franciscano da Idade Média, século XIV para ser mais preciso. Ele vive logo depois da era de Santo Tomás, que é do século XIII, e Duns Scotus vai inovar em termos morais. Se Santo Tomás dizia que a moral era objetivista e fundada justamente na matéria do ato, né? Duns Scotus vai dizer, não é bem assim. Duns Scotus vai falar que a moral, ela é produto não da ordem do ser, ou seja, ela não brota da natureza de Deus, da natureza das coisas, da natureza das relações dos homens com outros homens e dos homens com Deus. Segundo Duns Scotus, a moral brota da vontade arbitrária de Deus, ou seja, Deus é que arbitrariamente decidiu que roubar é pecado, que matar é pecado, mas ele poderia ter disposto as coisas de uma outra forma. Preste atenção nisso. Duns Scotus dizia o seguinte, que a única coisa obrigatória em termos morais era a primeira tábua dos mandamentos da lei de Deus. A primeira tábua, para quem não sabe, são os 3 primeiros mandamentos, que se referem à relação do homem com Deus. Então, segundo Duns Scotus, a única coisa que é efetivamente natural na moral é os deveres do homem para com Deus, ou seja, o dever de cultuar a Deus, o dever do homem de guardar o dia santo, o dever do homem de amar a Deus acima de todas as coisas. Isso, segundo Duns Scotus, é de lei natural. Agora, não roubar, não matar, não pecar contra a castidade, não mentir, não seria de lei natural, seria fruto de uma decisão arbitrária de Deus, ou seja, Deus poderia dispor as coisas de outra maneira.
Deus poderia, por exemplo, não levar em consideração um ato que ferisse tais leis, se fosse assim da sua vontade. Por quê? Porque estas ações, elas não são naturalmente imorais, elas só se tornam imorais se Deus quiser que elas se tornem. Então veja, em Duns Scoto, a moral, ela é voluntarista, ela não é ontológica, ela não é realista, ela não é objetivista, ela depende de uma vontade arbitrária de Deus. E aí nós já temos uma brecha para o desenvolvimento do subjetivismo moderno, já com Duns Scoto, já ali na filosofia medieval. E aí nós chegamos a quem? A Kierkegaard. Dia desses eu estava conversando com um colega nosso, o Arthur Rizzi, a quem inclusive até faço menção aqui no vídeo, justamente porque conversando nós chegamos a estas conclusões de que a Amores tem uma influência kierkegaardiana, portanto existencialista, a partir do seguinte: Kierkegaard foi um filósofo luterano, protestante do século XIX, Søren Kierkegaard, um dinamarquês. E Kierkegaard, ele vai partir mais ou menos do mesmo pressuposto que Duns Scoto parte, não é? Kierkegaard vai dizer o quê? Ele vai dizer que Deus pode, em determinadas situações, circunstâncias, ocasiões, contextos, suspender uma lei moral. Um exemplo que ele vai usar para isso é o exemplo de Abraão. Abraão, como nós sabemos, lá no Gênesis, foi instado por Deus a matar o próprio filho, a sacrificar Isaac, que era o filho da promessa, que era a garantia que ele tinha de que a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele, a garantia de que ele seria pai de uma grande nação, ele teria uma grande descendência. Era uma prova de fé, e a tradição bíblica diz que Deus exigiu isso dele, ok? Então, segundo Kierkegaard, Deus poderia, em determinadas circunstâncias, suspender a lei que interdita, não é? o assassinato, e permitir que um determinado sujeito cometa assassinato, se for assim da vontade dele. Seria o caso de Abraão, na visão de Kierkegaard, ok? Bom, nós sabemos que depois um anjo aparece e diz para Abraão que não era preciso fazer aquilo, que a fé dele já estava aprovada, e etc. Bom, essa questão aí de Abraão e Isaac, há diversas linhas de interpretação a respeito disso. Nós não vamos entrar aqui nesse meandro neste vídeo, mas a gente fala isso aqui apenas para ilustrar realmente o pensamento de Kierkegaard, e depois entender o seguinte: Kierkegaard vai ser o pai do existencialismo. E o existencialismo, ele parte do quê? Ele parte da ideia de que não há uma ordem do ser. Por existencialismo, existe apenas a ordem do acontecer, do existir. Então as coisas antes existem para depois serem o que são, se tornarem o que são. Então as coisas existem antes de terem uma essência. A existência precede a essência, é o postulado básico do existencialismo, né? Então, se não há uma ordem do ser, mas apenas do acontecer, se as coisas não têm uma natureza, então a moral também não tem uma natureza. Não existe uma objetividade moral. Quer dizer, as normas morais seriam apenas arranjos temporários, históricos, relativos a uma época, a um contexto, a uma situação. Por que nós falamos de Kierkegaard e do existencialismo aqui? Por uma razão simples. Nós fomos religiosos e seminaristas. Passei algum tempo na OFM-Conv, na Ordem dos Frades Menores, e também no seminário Paulo VI, Nova Iguaçu, seminário diocesano. Então, o que nós vimos é que a grande maioria dos professores hoje de teologia moral, eles têm uma linha de pensamento que é exatamente esta, é uma linha existencialista. Eles não levam em consideração o objeto do ato moral, mas sim o subjetivismo, o contexto do indivíduo, a circunstância em que ele se encontra, né, a época histórica e tal. Não, porque hoje existem outras cosmovisões, concepções, então a gente tem que evoluir para outros padrões de moralidade, etc, etc, etc. Então é por aí que a Amoris Laetitia vai. À medida em que ela considera que há certos atos morais que, em razão das circunstâncias,
não podem ser considerados culpáveis, né? Quer dizer, ela não considera que eles são menos culpáveis em relação às circunstâncias. Ela considera que não são culpáveis, né? E, por outro lado, ela chega ao ponto, à medida que ela chega ao ponto de dizer que uma pessoa pode praticar um ato que objetivamente, em face da lei da igreja, em face da lei de Deus, é pecado, e subjetivamente a pessoa não estar em pecado, estar em estado de graça, ela vai pela via do existencialismo. E nós precisamos lembrar aqui que o Papa Francisco vem sempre fazendo muita menção a esses aspectos na sua pastoral. Ele vem dizendo que, olha, temos que incluir as pessoas na igreja, né? O mais importante é incluir, né? A regra não é tão importante assim, o mais importante é a vida, né? É a pessoa e etc, etc. A lei tem que ficar em segundo plano. A ideia é exatamente esta, né? Quer dizer, vamos levar em conta as situações individuais, a situação de vida, o drama pessoal dos sujeitos e deixar de lado a lei. Se a gente não abandona a lei completamente, a gente pelo menos relativiza, né? Isso é problemático. Então a Amoris Laetitia não é tomista de forma alguma, não tem como ser, né? Porque ela não parte de um conceito de moral objetiva. O conceito da Amoris Laetitia é subjetivista. Uma coisa que ficou muito clara naquelas discussões que deram origem à Amoris Laetitia é que a todo momento os bispos que eram favoráveis a um afrouxamento da disciplina da igreja em relação a casais em segunda união, a comunhão para recasados, etc., eles sempre levavam em consideração o quê? Olha, nós vivemos hoje num contexto diferente, as pessoas não têm uma plena maturidade, uma plena consciência a respeito do que é o compromisso matrimonial, né? Há um clima de liberdade sexual muito forte, então as pessoas vivem sob um contexto psicossocial que dificulta a manifestação de um compromisso para a vida inteira ali no momento do matrimônio. Mas aí a gente se pergunta, como se perguntou um padre da Fraternidade São Pio X, que escreveu um artigo muito interessante sobre essa questão, que falávamos agora aqui. Esse padre dizia o seguinte: ora, se não existe essa maturidade nos casais que estão contraindo matrimônio na igreja, isso não é culpa do clero, isso não é culpa dos bispos, dos padres, que não dão uma formação devida. Porque assim, se nós temos um clima cultural no Ocidente, que é um clima de permissividade, isso não é culpa da igreja, que no afã de se abrir ao mundo, dialogar com o mundo, deixou de lado a sua missão evangélica de proclamar a verdade, doa quem doer. A questão é esta. Quer dizer, eu sempre questiono pessoas que vêm com essa alegação para mim, dizendo que, por exemplo, hoje os casos de matrimônios inválidos dentro da igreja são muito grandes porque as pessoas não têm maturidade para casar, elas casam sem plena consciência do que é o casamento. Eu sempre digo o seguinte: ora, por que então os padres aceitaram fazer estes casamentos, se eles sabem que essas pessoas não têm maturidade, não é? Realmente é algo que não faz muito sentido. É a pergunta que não quer calar, não é isso? Enfim, eu considero que a questão da Amoris, ela se explica a partir daí. Ela parte justamente de um pressuposto subjetivista, parte de um pressuposto existencialista e uma outra coisa. A Amoris é um reflexo dos últimos anos, dos últimos 50 anos de igreja. Por quê? Nesses últimos 50 anos, esse período pós-Vaticano II, o ensino de teologia moral nos seminários está sendo marcadamente existencialista, marcadamente subjetivista. Tanto é verdade isso que eu digo, que na década de 90, o Papa João Paulo II emitiu um documento, para quem não lembra, é o Veritatis Splendor, uma encíclica sobre moral, onde ele rebatia uma série de tendências dentro da teologia moral que vinham tentando pôr por terra a teologia moral tradicional da igreja, fundada nesse aspecto da avaliação da matéria, do objeto do ato, né? A moral da matéria, a moral objetiva.
Então lá na Veritatis ele fala, por exemplo, de tendências como as que consideram que qualquer ato do indivíduo é bom, se a opção moral dele fundamental é boa, ou seja, se ele opta por Deus, se ele opta pela vida, pela humanidade, pelo amor ao próximo, então significa que todas as ações dele são previamente justificáveis, porque a opção moral dele foi boa. Então o que Deus vai levar em conta é essa opção, não são os atos concretos, né? Tem outras tendências também que são as tendências circunstancialistas, o intencionalista, ou seja, a intenção do indivíduo é que vale, quer dizer, não existe um bem e um mal fixo, vai depender da circunstância. Então, por exemplo, em alguns casos abortar pode ser bom, em outros pode ser mal, em alguns casos você se divorciar pode ser bom, em outros pode ser mal, em alguns casos você viver com uma outra pessoa depois de divorciado pode ser bom, em outros ser mal. Então, enfim, o Papa João Paulo II enfrentou isso aí nessa encíclica Veritatis Splendor, e agora o Francisco, as portas do inferno foram abertas, né? Porque essas tendências entraram de vez na Cúria Romana e acabaram tendo voz dentro de um documento, né? Que a gente sabe, evidentemente, que não é um documento magisterial, mas é um documento que se apresenta como oficial, né? E isso é muito perigoso. Então, os católicos conscientes têm que resistir à Mors Laetitia, porque ela vai contra a tradição, ela vai contra a moral de São Tomás de Aquino, ela vai contra 2000 anos de tradição de moralismo, né? Ensino moral objetivista. Enfim, se nós não resistirmos a isso, não somos dignos de ser chamados católicos. Nós não podemos dizer que uma pessoa está em pecado mortal e ao mesmo tempo está de graça. Isso aí é ensinar as pessoas o caminho do inferno. Nós sabemos também que as portas do inferno tentarão derrubar a igreja, mas não derrubarão, né? Jesus mesmo deixou claro isso, né? As portas da igreja não prevalecerão, o que não quer dizer que elas não vão tentar invadir a igreja, não vão abalar as suas estruturas. Isso não quer dizer que a igreja não vai passar por crises, quer dizer que ela não será destruída, ela não vai desaparecer da face da terra. E ainda que sobre um único católico reafirmando a fé da igreja na face da terra, a igreja está viva, está de pé, né? Então, resistamos à destruição calculada da moral da igreja que está sendo feita neste pontificado desastroso, para dizer a verdade, né? E rezemos para que Deus suscite santos, suscite profetas, suscite confessores da fé, corajosos e com a capacidade de erguer a voz nesse momento de crise, porque só assim é que nós sairemos desse contexto terrível que nós enfrentamos desde o Vaticano II, onde a fé já não é mais ensinada na sua pureza. Caros amigos, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.